Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, basicamente acabou de declarar guerra contra Lula da Silva. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de declarar guerra contra o Lula e eu vou trazer aqui uma análise explodindo essa bomba que atingiu em cheio o Lula da Silva neste exato momento. Tem jornalista, gente, tá? Da Globo News, chorou desesperada ao trazer uma triste notícia sobre Lula da Silva. Jornalista da Globo News chora desesperada, trazendo notícia terrível sobre Lula. Eu vou explicar porque essa notícia devastou a esquerda aqui agora, neste exato momento. Tem também o Lindbergh Faria, gente. Lindbergh Faria tá desesperado com uma notícia terrível sobre Lula, que foi confirmada. Essa notícia caiu como uma tragédia no PT, na esquerda, no governo aqui agora, neste exato momento. Tem, gente, tá? O Flávio Bolsonaro que acabou de fazer uma revelação bombástica que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? Flávio Bolsonaro, agora, gente, tá? Neste exato momento, é notícia quente que acabou de sair do forno. Flávio Bolsonaro acabou de fazer revelação bombástica que pegou o Brasil inteiro de surpresa. E, por fim, ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de dar indício. Ministro Moraes acabou de dar indício da decisão que ele vai tomar sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro. Afinal de contas, Bolsonaro volta para a prisão ou vai continuar em prisão domiciliar? Ele acabou de dar indício aqui da sua decisão e vocês vão ficar chocados. Vou trazer aqui para vocês também, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora nesse boletim. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, porque logo de cara, com essa resposta, o ministro Alexandre de Moraes ficou encurralado na decisão que ele vai precisar tomar nas próximas horas. Vejam só. Mesmo com escolta, Bolsonaro disse que não podia ficar sem arma porque dentro da casa dele tinham mulheres. Tá aqui, gente, tá? A polícia perguntou por que você manteve arma de fogo aqui dentro da sua residência, mesmo com escolta e tal. Disse, olha, a resposta dele já foi um soco no estômago do ministro Alexandre de Moraes. Porque, segundo aí alguns juristas, parece que o ministro Moraes pode utilizar essa questão da arma de fogo para mandar o Bolsonaro de volta para a prisão, né, para a cela. E com essa resposta aqui, se o Moraes tomar essa decisão, vai ficar bem ruim para o Moraes, gente, tá? Porque vejam, a resposta, assim, gente, isso aqui foi uma tacada de mestre do Bolsonaro. Foi uma jogada de mestre sensacional, espetacular. Parabéns aqui ao Bolsonaro, para a equipe, para a defesa do Bolsonaro. Meu Deus, isso aqui foi um soco no estômago do Moraes. Vejam só. Bolsonaro disse à Polícia Civil do DF: tenho 3 mulheres em casa e não posso ficar desarmado. Ou seja, para proteger a sua família, ele manteve a arma de fogo dentro da sua casa. Ou seja, para proteger as mulheres da sua família. Vocês acham que depois disso aqui o Moraes vai dar alguma decisão negativa para o Bolsonaro? Será, gente? Tá aqui. O Bolsonaro foi questionado sobre a arma, ele deu essa resposta. Aí saiu essa outra matéria aqui também no portal de Notícias Metrópolis. Moraes diz que Bolsonaro comete falta grave ao ter arma em casa. Aí, isso aqui, gente, é antes do Alexandre de Moraes tomar sua decisão, tá? Ele vai ainda tomar sua decisão se mantém a prisão domiciliar do Bolsonaro ou se manda ele de volta para a cela, para a prisão, inclusive correndo um grande risco de ser sancionado com a Lei Magnitsky. O governo americano já deu recado para o ministro Alexandre de Moraes, tá na matéria do SBT News, de que se o ministro Alexandre de Moraes mandar o Bolsonaro de volta para a prisão, eles podem sancionar a Lei Magnitsky de volta contra o ministro Moraes. Inclusive, no vídeo de ontem, no último vídeo de ontem, eu trouxe essa bomba aqui para vocês, expliquei tudo nos mínimos detalhes. Aí, saiu essa outra matéria. Ministros do Lula, gente, tá? Ministros do governo Lula apontam, na opinião deles,
eles acham que Moraes vai estender a prisão domiciliar do Bolsonaro. Na opinião dos próprios ministros do Lula, depois de tudo isso aí que foi revelado nas últimas horas, tudo que aconteceu, a aposta dos aliados do Lula, dos ministros do Lula, é que o Alexandre de Moraes, acho que ele não vai peitar o governo Trump. Não vai, principalmente depois dessa resposta aí do Bolsonaro, vai ficar mais difícil ainda, né? Então tá aqui, ó, ministros do governo Lula apostam nos bastidores que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, vai prorrogar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A aposta é compartilhada por ministros do Palácio do Planalto e por outros auxiliares de Lula, que mantêm interlocução frequente com Moraes e outros ministros do Supremo. Então, né, aliados do Lula que têm interlocução, ou seja, têm contato com pessoas próximas ao Moraes. Essas pessoas estão dizendo que o Moraes vai estender a prisão domiciliar do Bolsonaro, principalmente por questão de saúde. Então tá aqui, nos bastidores, a leitura do governo é de que a eventual volta do ex-presidente à Papudinha poderia ser explorada politicamente por bolsonaristas durante a campanha eleitoral. Que seria um outro motivo também, né? Além da possível volta da Lei Magnitsky, também eles têm muito medo de que a oposição utilize. Alexandre de Moraes mandou Bolsonaro doente de volta para a prisão. Então, o medo deles é que a oposição explore isso politicamente aqui durante a campanha contra o Lula da Silva. É terrível, né? Se for esse o motivo, é simplesmente abominável, né? Se for esse o motivo, prova que Moraes não tem coração, não tem empatia, né? Tudo por política, tudo por poder, se isso realmente for de fato a justificativa. E agora, gente, basicamente, Andréa Sadi chorando. Gente, o clima de velório, o clima de luto dentro da Globo News, porque o Lula acabou de sofrer um duro golpe com nova pesquisa. Gente, os jornalistas quase choram dando a notícia, né? Terrível para o Lula. Jornalistas da Globo News quase choram desesperados ao trazer notícia terrível para Lula da Silva. E qual que é essa notícia terrível para o Lula? Por que o clima de velório e desespero? Vocês vão entender. Assistam. O Datafolha divulgou hoje uma pesquisa sobre como a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas é avaliada pelos brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Roda aqui, por favor, ó, começando com os que dizem concordar totalmente, 45%. Aí passando aqui para vocês com 14% concordam em parte, 1% nem concordam nem discordam, 11% discordam em parte, 22% discordam totalmente e 7% não sabe. Gente do céu, daqui eu quase tive a impressão de que Andréa Sadi estava chorando dando a notícia. Ou seja, é o povo brasileiro mandando um duro recado para o Lula, que muitos interpretam aí que está passando muito, né? Passando muito a mão na cabeça dos criminosos, bandidinhos, né? Dos criminosos dele aqui no Brasil, né? Inclusive, Lula ficou furioso, né? Com Donald Trump por ter enquadrado o PCC e Comando Vermelho como grupo terroristas. Lula não gostou, porém a população está com Donald Trump. Sim, quase a metade do povo brasileiro concorda totalmente com o governo americano em classificar facções terroristas do PCC e Comando Vermelho. Pensem num Lula que deve estar... Lula sempre do lado contrário, sempre passando... A gente entende, né? Em quem que os bandidos votam? Em quem que os presos votam? Tá mexendo com a turma do Lula, né? Quando o Lula venceu a eleição, a gente viu aí imagens, né, de muita gente, muitos bandidos, criminosos comemorando, soltando fogos, tomando champanhe. Quando o Lula venceu, os bandidos comemoraram e muito, né? Diálogos cabulosos é com o governo Lula, né?
Quem não se lembra daquele áudio que explodiu aí na internet? Para nós é bom, é o PT. É isso aí. Deolane Bezerra, né? Deolane Bezerra que tá aí. Parece que vai pegar 40 anos de cadeia, né? Ela disse: eu gosto de bandido. Eu gosto de advogar para bandido. Ela disse lá na entrevista. E ela que disse que quando viu o Lula na frente dela, ela como se ela tivesse visto Jesus Cristo na frente dela. Que o Lula é um pai que ela nunca teve. Idolatra Lula da Silva. Os bandidos idolatram o Lula. E o Lula, não preciso nem dizer, né? Eles são vítimas, né? Dos usuários. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? E tem mais desespero. Gente, acabou de sair aqui uma notícia terrível. Terrível pro Lula. Eu vou mostrar pra vocês essa notícia tem mais antes. Eles ficaram desesperados. Lindbergh Faria ligou o modo desespero, gente, tá? Antes de trazer aqui a matéria da CNN trazendo uma tragédia sobre o Lula, pro Lula, deixa eu mostrar para vocês um vídeo que prova que eles estão desesperados. Vejam o Lindbergh Faria com sangue nos olhos, desesperado com tudo que está acontecendo. Vocês vão entender. Assistam. Você acha justo Jair Bolsonaro continuar numa prisão domiciliar, numa mansão de luxo, com churrasqueira, com piscina, com escolta presidencial, porque ele está com assessores lá dentro? Tinha uma arma, pegaram uma arma que um assessor foi fazer manutenção. A Polícia Civil quis intimar Jair Bolsonaro, a escolta impediu. Pois bem, essa decisão vai acontecer no dia de hoje. É uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu fiz uma representação pedindo a revogação da prisão domiciliar. Sabe por quê, pessoal? Olha, essa turma, esses bolsonaristas, eles sempre querem, tem que morrer na cadeia, tem que morrer na cadeia. Mas quando é com eles, e o crime do Jair Bolsonaro é um crime grave, golpe de Estado. E eu quero lembrar para você, Operação Punhal Verde e Amarelo, tinha um plano para... tinha um plano, né? Segundo as delações do Mauro Cid, né? Quantas vezes o Mauro Cid mudou mesmo a delação dele, segundo o ministro Luiz Fux? 10, 11 vezes. Ou seja, né, uma delação fajuta, pichuleco, mequeretefe, que foi usada para embasar, foi utilizada para se tomar a decisão contra o Bolsonaro. Delação do Mauro Cid, que muitos juristas afirmam que ele foi coagido pelo ministro Alexandre de Moraes lá. Durante o seu depoimento, né, o Moraes disse: olha, fala tudo, conta tudo, ó, seu pai pode ser preso, filha pode ser presa, todo mundo pode ser preso, conta o que você sabe. Então muitos interpretaram aquilo como uma coação, uma pressão, ameaça, e aquilo ali foi usado para prender o Bolsonaro. Agora eles estão aqui dizendo que Bolsonaro é um criminoso bandido. Meu Deus, é surreal. É o desespero, gente. Isso aqui chama-se desespero. Ministro Alexandre de Moraes está prestes a decidir se Bolsonaro continua em prisão domiciliar, se volta para prisão. E o pedido foi desse aqui, da Madre Teresa de Calcutá, do Congresso Nacional, a alma mais honesta, do lindinho lá da lista da Odebrecht, né, da lista lá da Lava Jato. A alma mais honesta do Congresso Nacional está aqui pedindo a prisão do homem mais perigoso de Brasília, Bolsonaro. É surreal, gente. É o poste mijando no cachorro, né? Isso aqui tinha que lavar a boca para falar o nome do Bolsonaro. Mas é isso aí, né? E agora, o desespero, gente, tá? Por que o desespero? Fabiano, por que eles estão desesperados? Será que isso aqui pode ser o motivo? Nova pesquisa de hoje, gente. Isso aqui é de hoje, notícia quente, que acabou de sair do forno. Pesquisa GERP, no segundo turno, Flávio tem 42 e Lula tem 40. Ou seja, pesquisa feita após o escândalo do Jacques Wagner,
que teve a PF batendo lá na porta dele, do escritório dele, fez busca e apreensão. Ou seja, Jacques Wagner definitivamente levou o PT ao escândalo do caso Massi. Saiu nova pesquisa após o escândalo do Jacques Wagner, grande aliado do Lula no Senado Federal, que o Lula está com a bucha para decidir se expulsa ou se mantém ele dentro da liderança do PT lá no Senado. Gente, o estrago foi gigante. O estrago pro Lula foi gigante, muito maior do que eles esperavam. E o clima é de desespero dentro do governo agora, gente, tá? Tá aqui. O senador Flávio Bolsonaro empata tecnicamente com o presidente Lula do PT em um eventual segundo turno na disputa pelo Palácio Planalto, de acordo com o levantamento do Instituto GEP, divulgado nesta quarta-feira. Flávio aparece numericamente à frente. Aqui, gente, nessa nova pesquisa, numericamente o Flávio está à frente do Lula da Silva, das intenções de voto, contra 40 do Lula. São 14,8% dos eleitores que não votaram em nenhum dos pré-candidatos, ou os 3,5% não sabem ou não respondem. Ou seja, 14,8% não votariam em nenhum dos pré-candidatos. No segundo turno eles vão ter que decidir, ou seja, esses 42% do Flávio Bolsonaro pode subir muito mais, pode ser ainda muito maior. E vão ter que decidir, né? Tá aí, gente, tá? Nova pesquisa caiu como uma bomba dentro do desgoverno Lula. Tá aqui. 42% Flávio Bolsonaro e 40%, ou seja, numericamente, Flávio Bolsonaro passou o Lula. E o céu é o limite, gente, tá? Eu disse pra vocês que as pesquisas feitas depois do escândalo do caso Massi atingiu o coração do Lula, que foi o Jacques Wagner, que é o maior aliado histórico de 50 anos, gente, tá? Depois que o escândalo Massi atingiu o PT da Bahia, o PT do Lula, Jacques Wagner do PT, líder, né, o articulador do Lula lá no Senado Federal, atingiu o Lula em cheio. Eu disse para vocês que esta operação da Polícia Federal contra o Jacques Wagner do PT da Bahia do Lula, isso ia destruir o Lula. Eu não disse isso para vocês? Eu disse. E as previsões estão se concretizando. Eu acho que o desespero lá deve estar tomando conta. E agora aumenta ainda mais o desespero do Lula, porque vejam que notícia maravilhosa que acabou de ser divulgada, que eu disse pra vocês que eu tinha notícia boa, que vocês iam gostar. Lembra lá no início do vídeo que eu disse que eu tinha notícia boa? Tá aqui, gente. Olha que notícia maravilhosa. A direita na América Latina, Flávio Bolsonaro, está comemorando essa notícia maravilhosa. Vejam só. A gente vai a uma notícia internacional importante que chegou, inclusive, agora há pouco de madrugada. No Peru, a candidata da direita à presidência, Keiko Fujimori, alcançou uma vantagem irreversível no segundo turno das eleições. Às 2 horas da manhã, Fujimori estava com 50,1% dos votos contra 49,8% do adversário da esquerda, Roberto Sanches. Quase todas as urnas já foram apuradas e mesmo que Sanches levasse os votos restantes, mais ou menos aí uns 40 mil, Fujimori continuaria na vantagem. Roberto Sanches ainda não reconheceu o resultado e ontem ele alegou haver uma fraude em curso. Claro, eles nunca reconhecem, né? Tá aqui, gente, tá? Inclusive o Flávio Bolsonaro já parabenizou a futura presidente, né? A nova presidente do Peru. Gente, eu disse pra vocês, né? Que a esquerda estava sendo alijada, expurgada, né? Expulsa da política na América Latina. Mais um país vai estar aqui, ser presidido, né? Vai ser presidido por uma candidata de direita. Flávio Bolsonaro parabeniza Keiko Fujimori, presidente eleita no Peru, gente. Tá aqui notícia maravilhosa. O Lula deve estar desesperado, gente, tá? E desespero em dobro, porque lá na Colômbia a esquerda foi varrida, foi enxotada pelos colombianos. Tá? Aqui o candidato lá perdeu, esperneou, desesperou, se descabelou. Eu não aceito, recontem os votos. Mas agora ele acabou reconhecendo. O candidato de esquerda reconhece vitória de Espriella na Colômbia. Então, além do Peru, tem o Espriella lá na Colômbia. 2 presidentes de direita em uma semana, gente, foram eleitos. Vocês estão entendendo, né? Por que o Donald Trump
publicou aquele artigo dizendo que o Brasil é o próximo alvo, é o próximo teste. Gente, tá aqui. E assim, né? Sanches denuncia fraude e rejeita eventual vitória de Kiko. Claro, né? De início eles vão lá, esperneiam, se descabelam, gritam, choram, não aceitam, quero recontagem, porque parece que a vitória dela veio dos votos de outros países, né? Então ele, eu não quero, votos de outros países não vai ser contabilizado. E o desespero, gente, o desespero tomou conta do esquerdista, né? Do aliado do Lula, né? Mas deu errado. Deu errado. Gente, agora para finalizar aqui bem rapidinho, deixa eu colocar aqui, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês visualizarem. Flávio Bolsonaro acabou de fazer aqui uma revelação que surpreendeu o Brasil. Será? Né? Lembrando aquele meme. Olhem só, gente. Senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro pede opiniões sobre Bia Kicis ser candidata a vice. E aí, gente, vocês acham uma boa ideia? Flávio Bolsonaro escolher deputada federal Bia Kicis para ser a vice-presidente do Brasil. Porque aqui ele sabe, né? Isso aqui é direita raiz. É direita fiel. É o que se espera, né? Tá aqui, gente, tá? Se espera honestidade, fidelidade. Chega de traições, né? Que dirá Joyce Hasselman. E tá aí, gente, tá? Eu, sinceramente, vocês sabem que eu tenho uma admiração muito grande, né, pela deputada federal Bia Kicis. É uma das guerreiras mais assíduas que a gente tem dentro do Congresso Nacional. Que, inclusive, tá aqui, pré-candidata ao Senado Federal, com o apoio da Michelle Bolsonaro, que também é pré-candidata ao Senado Federal. E agora essa surpresa. Será, gente? Bia Kicis, vice-presidente do Brasil. E aí, vocês apoiam? Flávio Bolsonaro que tá pedindo a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Tá? Bia Kicis ser a candidata a vice-presidente ao lado de Flávio Bolsonaro. O que é que vocês dizem aqui, gente? Tá uma enquete. Flávio Bolsonaro acabou de fazer uma enquete fazendo essa pergunta aos eleitores. E aí, o que é que vocês acham? Bia Kicis, vice-presidente do Brasil. E aí, gente, quero a opinião de vocês. Coloca aqui embaixo aqui nos comentários, tá? Vou trazer aqui esse vídeo bombástico do Rony Gabriel. Rony Gabriel acaba de revelar que, basicamente, Donald Trump acabou de declarar guerra contra Lula da Silva. Donald Trump, basicamente, acaba de declarar guerra contra o Lula. Vem chumbo grosso pra cima do Lula. E a gente já tem informação de que o Lula tá desesperado. Só assistam, gente, tá? Afinal, Donald Trump vai ou não interferir nas eleições presidenciais aqui no Brasil? Na eleição para presidente da República aqui no Brasil. Acabou de explodir a bomba. Vejam só. Donald Trump mandou um recado sobre as eleições do Brasil e eu vou te contar o que vai acontecer a partir de agora. Então pega a pipoca, segue o Rony, que você vai entender uma coisa bem interessante nesse vídeo. Logo após a direita na Colômbia vencer e o mapa da América Latina ficar quase todo que azul menos o Brasil, Trump compartilha um artigo que aponta a eleição do Brasil como o próximo teste de seu governo. Provavelmente você assistiu meu último vídeo, aquele que eu relembrei algumas previsões que eu fiz em agosto do ano passado. Resumidamente, a gente explicou que sim, Trump iria prender o Maduro assim como aconteceu, e também o combate ao narcotráfico que financiava muitas eleições na América Latina e, é claro, do Foro de São Paulo. Então aqui outra cartada de mestre que o Trump deu foi o fim da USAID. A USAID é essa que também era uma das grandes responsáveis por governos americanos ligados aos democratas financiar campanhas na América Latina e assim por diante. Bom, depois que isso tudo foi por terra, os governos de esquerda foram perdendo eleições após eleições na América Latina. A questão é que o Lula, ele já percebeu tudo isso. Ele está tentando botar uma estratégia em prática que eu acho que pouca gente entendeu. E alguns podem chamar até de teoria da conspiração. Mas bem, aquele vídeo anterior eu gravei em agosto do ano passado e tudo aconteceu e aqui vai um novo alerta. Vocês perceberam que o Flávio está tentando barrar a tarifa dos Estados Unidos e diz que medida só está beneficiando Lula, certo? Enquanto a imprensa brasileira tenta vender essa questão das tarifas como se fosse culpa do Flávio ou dos Bolsonaros, a gente vê o Lula agindo de uma forma completamente diferente. Ele critica os Estados Unidos, ele fala bobagem atrás de bobagem, independente de onde ele esteja. Ele culpou os Estados Unidos por armar
os grupos terroristas, quer dizer, as vítimas da sociedade, como o PCC e Comando Vermelho aqui no Brasil, todos os dias ele estica cada vez mais as cordas com Donald Trump para manter essas tarifas. Tanto que agora vai ter, uma consulta pública onde o Flávio vai lá para pedir para não tarifar mais o Brasil. Só que o Lula não deve nem sequer participar da audiência sobre o tarifaço nos Estados Unidos. Vocês perguntam por quê? Por que o Lula faria isso? Por que ele quer manter as tarifas? É só por uma narrativa política? A história já responde essa pergunta. Cuba, 1962, sofreu embargos dos Estados Unidos, que também começaram com tarifas e depois foram embargados. Obviamente, em Cuba foi um motivo da Guerra Fria, uma treta que os Estados Unidos à época tinham com a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia. Expliquei bastante sobre isso no meu último vídeo. Ocorre que esses embargos dos Estados Unidos destruíram Cuba economicamente, mas só não destruiu uma coisa: o regime de poder que está lá até hoje. Sim, a gente está falando de quase 70 anos que Cuba está sobre o mesmo regime e sobre os mesmos embargos. O mesmo aconteceu com a Venezuela. Eles sofreram os embargos, destruiu o país economicamente, mas o regime permaneceu até a prisão de Maduro e agora a vice está tocando lá. Os Estados Unidos está vendo o que vai fazer, porque só resolveu esse problema com Donald Trump agora no início do ano, como eu já tinha adiantado para vocês. O que esses dois casos na América Latina têm em comum com o Brasil? Primeiro ponto: a asfixia financeira e o embargo de um país estrangeiro causa em boa parte da população, que infelizmente não entende a complexidade disso, aquele sentimento de soberania, de união contra um inimigo em comum. E esses ditadores, a galera que quer se manter no poder, usa isso como uma forma de ter o controle do Estado e se manter no poder mesmo com a miséria do povo. Outro detalhe é que quanto mais o povo é miserável e pobre e embargado, por assim dizer, mais governos de esquerda tendem a ter mais poder. Ou seja, a estratégia do Lula é básica. Não é somente ter tarifas, mas conseguir dali a pouco até embargos dos Estados Unidos, asfixiar a nossa economia, transformar nós em algo nesse sentido, ou nesse sentido, mas garantir o poder. Por isso que passa dia, vem notícia, vem reunião e o Lula nunca quer resolver a questão dos embargos com os Estados Unidos, pelo simples fato de que ele sempre se beneficia com isso num plano de poder futuro. Enquanto isso, boa parte da imprensa brasileira, dos analistas políticos de Araque do Brasil, continua insistindo que os tais dos embargos eles têm a ver com Flávio Bolsonaro, com Bolsonaro, com alguma coisa do tipo, inclusive para fortalecer a narrativa do Lula, para manter o poder. O povo precisa ser embargado, jogar a culpa num inimigo em comum, que algumas pessoas caem nesse assunto. Ele vai fazer o mesmo que Cuba fez, que a Venezuela fez, e esses ditadores se mantiveram no poder por décadas, mesmo embargados e na miséria. A notícia é a seguinte: Trump está de olho no Brasil e já tem noção total de tudo o que está acontecendo aqui. Tem financiamento da USAID e com o enfraquecimento do Foro de São Paulo, eu tenho certeza que o Lula vai ter muita dificuldade durante o pleito desse ano. Eu sou o Rony Gabriel, pré-candidato a deputado. Com certeza absoluta, sem o apoio da USAID, gente, tá? Que o Donald Trump destruiu, O Donald Trump, assim que ele entrou na presidência nos Estados Unidos, um dos primeiros atos que ele fez foi acabar, destruir a USAID, que segundo aí vários juristas e jornalistas no mundo inteiro, essa USAID era usada pela esquerda mundial para financiar partidos de esquerda para se perpetuarem aí no poder. Primeira coisa que Trump fez foi destruir, enterrou a USAID. E o resultado disso é a direita começou a varrer a esquerda da América Latina. E segundo o artigo publicado aqui pelo Donald Trump, o próximo teste será o governo, a eleição no Brasil. Próximo alvo de Donald Trump, que teve várias vitórias aqui na América Latina, América do Sul. O próximo alvo de Trump será as eleições no Brasil. E basicamente aqui, é o Trump mandando um duro recado pro Lula. Olha, Lula, tô aqui, tô acompanhando tudo, tô vendo tudo que tá acontecendo. Eu posso sim interferir na eleição do Brasil, declarar apoio, ao Flávio Bolsonaro. O simples fato de Donald Trump declarar apoio ao Flávio Bolsonaro pode ser interpretado como interferência de Donald Trump na eleição aqui no Brasil. E o desespero tá tomando conta. Agora, um ponto que o Rony Gabriel tocou aqui, que eu inclusive, gente, já vim alertando muito vocês aqui no canal, é essa questão do Lula ser capaz de qualquer coisa, até fadar o povo brasileiro à miséria, à pobreza,
para se perpetuar no poder, gente. Eu sempre falo para vocês que a impressão que eu tenho do Lula quando ele saiu da cadeia, da prisão, é que ele saiu de lá com a mente focada em se vingar. Mas se vingar no povo brasileiro, porque parece isso, né? Porque desde quando o Lula entrou na presidência da República agora, nesse último pleito, assim, gente, é uma tragédia atrás da outra, é uma incompetência atrás da outra, economicamente, segurança pública. O Lula destruiu o Brasil. Em 3 anos e meio, o Lula simplesmente acabou com o Brasil. E só o Flávio Bolsonaro vai ter um grande problema para resolver. Rombo gigante nas contas públicas, inflação pela hora da morte, segurança pública, crime organizado tomando conta do país. Segundo aí apurações, o crime organizado já tomou conta de 25% da população, aterrorizando a população. Aí o Lula vai lá, tira 4,3 bilhões da defesa do Brasil. Então vocês acham que o Lula está preocupado com tarifa, em acabar com tarifa que pode vir dos Estados Unidos? Vocês acham que o Lula está preocupado em combater, né, o crime organizado, aqui tirando 4,3 bilhões? Gente, o Lula, eu até concordo em gênero, número e grau aqui com o Rony Gabriel. Parece que o plano do Lula é destruir o Brasil mesmo. Fadar o povo brasileiro à miséria, à destruição, à fome. Tudo isso com um plano e um propósito: se perpetuar no poder. Ou seja, gente, tá? É muito pior do que a gente imaginava. Graças a Deus tem Donald Trump, Flávio Bolsonaro, que vai mudar todo esse quadro a partir de 1º de janeiro de 2027. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Eu encontrei um vídeo aqui. Oséias Varão, deputado, pré-candidato a deputado federal, Oséias Varão. Ele soltou uma bomba aqui pra cima do ministro Alexandre de Moraes. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo, porque é muito grave. É mais grave do que vocês imaginam, que ele acabou de denunciar aqui nesse vídeo contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu queria que vocês assistissem e colocassem aqui embaixo nos comentários se vocês concordam com ele. Assistam que vocês vão entender. É muito grave. Vai ter que chegar o dia em que eles terão que pagar pelo atentado que eles fizeram ao Estado Democrático de Direito do Brasil. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro está contaminada, definitivamente contaminada. O que os crimes, as ilegalidades, as inconstitucionalidades que eles já praticaram até agora são irreversíveis, não tem mais salvação. Pessoas já passaram 5 anos presas por vídeos gravados na internet. Essas pessoas um dia terão que ser indenizadas pelo Estado brasileiro, centenas delas. E eu defendo a tese, hoje, na minha visão, não tem que ter acordo mais com essa turma. Vai ter que chegar o dia em que eles terão que pagar pelo atentado que eles fizeram ao Estado Democrático de Direito do Brasil. Eles, pessoa física, CPF. Um dia, essas indenizações que no futuro serão pagas, terão que ser pagas com um bloqueio de bens desses ministros que descaradamente agiram contra o Estado Democrático de Direito, desconsiderando a Constituição e as leis brasileiras, fingindo defender a democracia. Isso precisa ser dito com todas as letras. Gente, tá? Apreensão dos bens, hein? Apreensão dos bens. E aí, gente, o que é que vocês acharam do vídeo? Das denúncias, dos comentários, das críticas, das opiniões aqui do candidato a deputado federal Oséias Varão, gente, tá? Coloca aqui embaixo. Vocês concordam ou discordam aqui do pré-candidato em algum ponto aqui da sua crítica, da sua fala?